Heranças espirituais. O que são heranças espirituais? Você já parou para pensar que muito do que vivemos hoje não é apenas fruto de nossas escolhas atuais, mas também reflexo de heranças que carregamos no mundo espiritual? Assim como herdamos traços físicos dos nossos pais e avós, herdamos também marcas invisíveis, bênçãos ou maldições espirituais que atravessam gerações. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas também promete derramar misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Isso significa que sua vida pode estar sendo influenciada por algo que começou muito antes de você nascer. Muitos se perguntam, por que minha família sempre enfrenta as mesmas lutas? Por que parece que todos repetem o mesmo ciclo de fracasso, enfermidade, divórcio ou vício? Isso não é coincidência. São marcas de heranças espirituais que precisam ser quebradas à luz de Cristo. Mas há também o outro lado, heranças de fé, de vitória, de fidelidade a Deus. Quantos vivem hoje debaixo da oração de um avô ou de uma mãe que dobrou os joelhos em favor da família? Essas orações se tornam sementes que atravessam gerações e um dia florescem no coração dos descendentes. Você não está aqui por acaso. Se chegou até este vídeo, é porque Deus quer abrir seus olhos para entender que existem correntes invisíveis que podem estar te prendendo, mas também existem promessas eternas que podem ser ativadas. Hoje você vai aprender a discernir entre maldições hereditárias e bênçãos espirituais e descobrir como mudar o destino da sua família para sempre. As marcas invisíveis que passam de geração em geração. Quando olhamos para a história das famílias, percebemos padrões que se repetem. Talvez você já tenha notado. Famílias em que quase todos enfrentam os mesmos vícios, os mesmos tipos de doença, a mesma instabilidade financeira ou até tragédias que se repetem em diferentes gerações. Isso não é apenas genética ou acaso, são raízes espirituais. A palavra de Deus nos mostra que maldições podem ser transmitidas através de gerações, mas também nos ensina que é possível interromper esse ciclo. Veja a história de Abraão. Ele mentiu dizendo que Sara era sua irmã por medo de morrer. Mais tarde, seu filho Isaque cometeu o mesmo erro, repetindo o padrão do pai. Isso mostra que heranças espirituais podem se manifestar como comportamentos e escolhas semelhantes. Da mesma forma, você pode estar carregando marcas invisíveis que não começaram em você. Mas entenda, o poder do sangue de Jesus é maior do que qualquer herança de dor. Cristo veio para quebrar correntes, destruir maldições e inaugurar uma nova linhagem espiritual para aqueles que creem. Por isso, não se conforme em pensar, na minha família sempre foi assim, não tem jeito. Essa é a mentira que o inimigo quer que você acredite. A verdade é que em Cristo, você pode se levantar como o elo que interrompe toda maldição e inaugura uma geração de bênçãos. A Bíblia declara em 2 Coríntios 5:17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que em Jesus, você não é escravo do passado da sua família. Você pode ser o ponto de virada. A diferença entre maldição e bênção hereditária. É fundamental entender que as heranças espirituais não são apenas negativas. Muitas vezes pensamos só em maldições, mas a Bíblia deixa claro que existem bênçãos que também atravessam gerações. Veja o exemplo de Timóteo. Paulo escreve que a fé sincera habitava primeiro em sua avó Lóide, depois em sua mãe Eunice e agora nele. 2 Timóteo 1:5. Isso é uma herança espiritual de fé que foi transmitida. Mas quando falamos de maldições hereditárias, tratamos de padrões de derrota e destruição que se repetem. Alguns exemplos. Famílias em que ninguém prospera, lares marcados por separações e adultérios, gerações inteiras com doenças semelhantes ou um histórico de mortes prematuras.
O inimigo planta sementes de destruição e tenta perpetuá-las para impedir que uma família viva o propósito de Deus. Agora, as bênçãos hereditárias são sementes de vida, plantadas por pais e avós que buscaram o Senhor. Quando alguém na sua família se levantou em oração, jejum e fidelidade, isso não ficou esquecido diante de Deus. O livro de Salmos 112:2 diz: a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Isso significa que a fidelidade de um justo pode abrir portas de graça para os seus filhos e netos. A pergunta é: que tipo de herança você está recebendo e qual você deseja deixar? Você pode ser fruto de uma geração que te entregou dor e peso espiritual. Mas em Cristo você tem o poder de mudar o legado e entregar vitória para os que virão depois de você. Como identificar as heranças espirituais na sua vida. Muitas pessoas vivem anos sem perceber que estão presas a heranças espirituais. Elas sofrem, lutam, choram, mas não conseguem identificar a raiz do problema. E a primeira chave para a libertação é justamente discernir a origem espiritual. Pergunte a si mesmo: existem padrões de repetição em sua família? Doenças semelhantes que atingem várias gerações? Histórias de divórcios constantes, vícios em diferentes ramos da família, dificuldades financeiras que parecem não ter fim, ou até práticas ocultas e envolvimento com feitiçaria no passado. Esses são sinais de heranças espirituais negativas que ainda podem estar atuando. Por outro lado, se você olha e vê exemplos de fé, pessoas que mesmo em meio a dificuldades nunca deixaram de orar, que ensinaram os filhos a caminhar com Deus, que mantiveram a integridade diante do Senhor, saiba, você é herdeiro de uma cobertura espiritual poderosa. Talvez as orações da sua mãe ou avó sejam o motivo pelo qual você ainda está de pé hoje. A grande verdade é que, seja qual for a herança que você recebeu, em Cristo você pode escolher qual legado quer viver e transmitir. A herança espiritual não é uma sentença definitiva. Jesus disse em João 8:36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade é para você hoje. Não aceite viver como escravo do passado. Deus está te chamando para discernir e romper os ciclos de destruição e, ao mesmo tempo, ativar os ciclos de bênção e favor. A origem das maldições espirituais. Para compreender as heranças espirituais negativas, precisamos voltar à origem. Muitas delas começam com escolhas erradas, pecados não confessados e alianças quebradas com Deus. Quando alguém abre portas para o inimigo, seja através da idolatria, feitiçaria, imoralidade ou injustiça, essas brechas podem afetar não apenas sua vida, mas também a dos seus descendentes. A Bíblia nos mostra que o pecado de um homem pode alcançar toda a sua descendência. Um exemplo está em Josué 7, quando Acã tomou o que era proibido do meio da batalha. A consequência não caiu somente sobre ele, mas sobre toda a sua família, que sofreu o peso da desobediência. Isso nos ensina que nossas escolhas espirituais nunca afetam apenas a nós mesmos. Mas não precisamos olhar apenas para o negativo. A palavra também mostra que uma vida de fidelidade gera bênçãos que se multiplicam. Veja Noé. Por sua obediência, sua família inteira foi salva do dilúvio. Abraão. Por sua fé, Deus prometeu que todas as nações seriam abençoadas através de sua descendência. Uma decisão pode mudar a história de gerações. É importante entender que muitas maldições hereditárias não começaram em você. Elas são frutos de portas abertas no passado. Mas hoje você pode tomar a decisão de fechar todas essas brechas pelo poder do sangue de Jesus. A cruz é o ponto de ruptura entre a velha herança e a nova vida em Cristo. Não importa o que veio antes. O que decide o seu futuro é a aliança que você faz com Deus hoje. Como as bênçãos espirituais são liberadas, assim como as maldições podem ser transmitidas, as bênçãos também podem ser liberadas e perpetuadas na vida de uma família.
Deus estabeleceu princípios espirituais para que a fidelidade de uma geração se transformasse em legado eterno. Em Deuteronômio 7:9 está escrito: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Isso significa que a sua obediência hoje pode determinar bênçãos que alcançarão até mesmo os seus bisnetos. A sua oração não morre quando você parte desta vida. Ela continua viva diante do trono de Deus. A fidelidade de hoje se transforma em colheita amanhã. Veja o exemplo de Davi. Por amor ao servo fiel, Deus preservou a sua descendência, mesmo quando seus filhos erraram. Essa é a força de uma aliança verdadeira com o Senhor. Deus honra aqueles que o honram e a bênção se torna um rio que nunca seca. Você pode ser um canal para que sua família inteira experimente milagres, proteção e prosperidade espiritual. Cada vez que você escolhe o caminho da santidade, você está abrindo portas celestiais, não apenas para si, mas para toda a sua linhagem. E se hoje você pensa, mas ninguém da minha família serviu a Deus antes de mim? Saiba, você pode ser o primeiro elo, o pioneiro de uma geração marcada pela presença do Senhor. Em você pode começar uma nova história, onde os seus descendentes dirão: Eu sou abençoado porque alguém antes de mim foi fiel. O poder do sangue de Jesus para romper heranças negativas. Nenhuma maldição hereditária é mais forte do que o sangue de Cristo. Muitas pessoas acreditam que estão presas a um destino inevitável, como se a história da família fosse uma sentença que não pode ser mudada. Mas a cruz é a chave que quebra toda a corrente invisível. A palavra de Deus declara em Colossenses 2, versículos 14 e 15, que Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, removendo-a inteiramente e encravando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Isso significa que tudo aquilo que era contra você, seja pecado, maldição ou acusação, foi cancelado pelo sangue de Jesus. Quando você crê e declara essa verdade, o peso que vinha de gerações anteriores é destruído. A maldição de enfermidade pode ser quebrada. O ciclo de miséria pode ser interrompido. O padrão de fracasso pode ser desfeito. Porque em Cristo você recebe uma nova identidade. E a herança que passa a correr nas suas veias é a herança do reino de Deus. Não importa se na sua família ninguém prosperou, ninguém foi feliz no casamento ou se muitos morreram cedo. A partir de você, a história pode ser diferente, porque a graça de Jesus é suficiente para transformar maldição em bênção. Hoje, pela fé, você pode declarar: Em minha vida só permanece o que vem da cruz. Todo o peso do passado é arrancado e lançado fora. Escolhas que determinam a herança que você vai deixar. Se até aqui falamos sobre as heranças que recebemos, agora precisamos olhar para as que vamos deixar. Porque cada decisão sua hoje é uma semente plantada na vida dos que virão depois de você. A Bíblia diz em Provérbios 13:22, o homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos. Isso não se refere apenas a bens materiais, mas principalmente a valores espirituais. Sua fé, sua oração, sua fidelidade e sua intimidade com Deus são sementes que vão florescer na vida dos seus descendentes. Pense nisso. Quando você escolhe perdoar ao invés de guardar mágoa, você está ensinando seus filhos a viverem em liberdade. Quando você escolhe ser fiel, mesmo em meio à escassez, você abre portas espirituais de provisão para a sua linhagem. Quando você dobra os joelhos em oração, está construindo um altar invisível que se tornará abrigo para a sua família no futuro. Da mesma forma, quando alguém insiste no caminho da desobediência, está semeando dor para os que virão depois. Por isso, cada passo no caminho da fé é mais do que uma escolha individual. É um legado eterno. Você pode decidir hoje que seus filhos e netos herdarão não maldições,
mas um rio de bênçãos. Você pode declarar que a sua casa será lembrada como um lugar de oração, de fé e de milagres. Não subestime o poder de uma vida entregue ao Senhor. Você é chamado não apenas para ser salvo, mas para ser um marco na história da sua família. Oração e guerra espiritual pela sua herança. Nenhuma herança espiritual é ativada automaticamente. Tanto bênçãos quanto maldições precisam de concordância espiritual para se manifestarem. É por isso que a oração e a guerra espiritual são fundamentais para tomar posse daquilo que Deus já preparou para você e sua família. A Bíblia nos ensina em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que, para mudar a herança espiritual da sua vida, você precisa se posicionar em oração e declarar a palavra de Deus com autoridade. Quando você ora, você rompe com os decretos de derrota que foram estabelecidos no passado. Quando você jejuar e buscar a Deus em santidade, você está dizendo ao mundo espiritual: aqui não mais. Na minha casa só entra o que vem do Senhor. A oração tem poder de cortar maldições e de ativar bênçãos. Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa não foi apenas uma frase bonita, foi uma tomada de posição espiritual que selou o futuro da sua família. Hoje, você pode se levantar como intercessor da sua linhagem. Você pode, em nome de Jesus, quebrar todas as correntes que prenderam seus antepassados e estabelecer uma nova história. Lembre-se, o que você não enfrentar hoje, seus filhos terão que enfrentar amanhã. Mas se você vencer agora, seus filhos vão colher os frutos da vitória, a herança eterna em Cristo. Até aqui falamos sobre as heranças que recebemos da família e as que podemos deixar para nossos descendentes. Mas existe uma herança ainda maior, aquela que está reservada nos céus para todos que entregam a vida a Jesus. Essa é a herança eterna, incorruptível, que não pode ser roubada, quebrada ou anulada. O apóstolo Pedro declara em 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Essa é a maior promessa que podemos receber. Não importa se sua família deixou marcas de dor ou se você enfrentou maldições espirituais até aqui. Em Cristo, você tem acesso a uma herança de vida eterna, de glória e de comunhão com o Pai. Essa é a herança que nenhum inimigo pode anular. E mais, quando você escolhe viver em Cristo, você se torna não apenas herdeiro, mas também co-herdeiro com Ele. Romanos 8:17. Isso significa que tudo o que pertence a Jesus, pela graça, passa a ser sua herança também. Vitória, autoridade, paz e vida abundante. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para tomar posse não apenas de uma mudança para sua família terrena, mas para garantir sua eternidade ao lado de Deus. A decisão é sua. Agora faça 3 coisas simples, mas poderosas. Primeiro, escreva nos comentários: eu recebo minha herança em Cristo Jesus. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de libertação. Terceiro, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens de fé, revelação e cura.